Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que nenhum dinheiro nos dá, a paz que nenhum dinheiro pode comprar, né? Que é a paz que somente Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta paz. A palavra de Deus para hoje está em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Essa palavra, fala que quando Jesus, ele ressuscitou, a palavra, depois que Jesus ressuscitou, a palavra de Deus diz que dois discípulos de Jesus estavam no caminho de Emaús, caminhando, E a palavra de Deus diz que Jesus apareceu ali caminhando junto com eles, mas eles não perceberam que era Jesus, E ali Jesus, foi ali conversando com eles, e eles não perceberam, que era Jesus que estava ali conversando com eles,
E aí Jesus perguntou para eles, né, o que vocês estão conversando? E eles responderam, né, perguntaram para Jesus. Né, é a primeira vez, né, que o Senhor está aqui na cidade, né, porque eles não perceberam que era Jesus. Né? É a primeira vez que o Senhor está aqui na cidade, aqui, né, o Senhor não sabe, né, ainda de tudo que aconteceu. Né, o Senhor não sabe, né, de um homem, né, que vivia, né, por aqui, que ensinava, né, a palavra de Deus, né, e que ele foi, né, crucificado, né, foi morto e foi crucificado, foi condenado à morte e crucificado, né, e agora já é o terceiro dia, né, desde que essas coisas aconteceram, né. Tem algumas mulheres, né, que foram lá no sepulcro onde ele foi sepultado e disseram que viram um anjo lá, né, que viram, né, mas daí também, né, alguns apóstolos também, né, dizem, né, que o corpo dele também não estava lá no sepulcro também, né, só que eles não sabiam que era Jesus que estava ali caminhando com eles, né. E aí Jesus, ele começou ali pregar para aqueles homens, né, falar, né, que Moisés, há muitos tempos, né, que desde Moisés, né, e os profetas já tinham profetizado, né, que Jesus ia vir aqui nesse mundo, que Deus ia mandar o Filho dele, Jesus Cristo, aqui nesse mundo, e que Jesus, ele ia pregar a palavra de Deus, e que Jesus ia ser morto, mas que ao terceiro dia Deus ia ressuscitar Jesus, né? E Jesus ali explicou para aqueles homens, né, que os profetas já tinham, né, profetizado, né, que Jesus ia ressuscitar, né? E aí depois que Jesus pregou para eles, né, eles ainda não perceberam que era Jesus que estava ali com eles. E a palavra de Deus diz que eles chegaram ali na aldeia, né, e eles, né, convidaram, né, aquele homem, né, que eles não conheciam ali, né, ali, né, falaram para ele, fica conosco, porque já é tarde, né? E Jesus entrou ali na casa, né, para ficar com eles, né? Aí Jesus sentou na mesa, eles também, e aí, né, Jesus tomou o pão, abençoou o pão, partiu e deu o pão para eles, né? E aí os olhos deles se abriram, né? E ali perceberam que era Jesus que estava ali à mesa com eles. Que era Jesus, que era aquele homem que eles achavam que era um desconhecido, que era só uma pessoa que estava passando por ali, né? Uma pessoa que estava ali naquela cidade pela primeira vez ali, né? Eles descobriram ali, viram que era Jesus. E no partir do pão, quando eles conheceram que era Jesus, Jesus desapareceu, né? E eles falaram, olha, né? Era Jesus que estava aqui com a gente. Nós estávamos o tempo todo ali conversando com Jesus. E nos dias de hoje, né, acontece isso também. Quantas pessoas que só estão pensando nos problemas? Quantas pessoas que Jesus está ali perto da pessoa, mas as pessoas estão ali com os olhos fechados. As pessoas só ficam ali pensando nos problemas, pensando nas lutas, e não vê Jesus ali perto delas. Aleluia. E nem ouve. Jesus está falando ali perto delas, mas o ouvido daquelas pessoas está fechado, porque a pessoa só está pensando nos problemas. Jesus falando, eu estou aqui para te ajudar, mas a pessoa às vezes está reclamando, mas eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou com tal doença, eu estou com tal problema, alguém que eu conheço está com problema, e Jesus ali perto da pessoa, e a pessoa nem percebe que nem aqueles homens, eles estavam ali pensando na morte de Jesus, só que Jesus já tinha ressuscitado. Jesus estava ali perto deles, e eles estavam pensando no Jesus morto, no Jesus que estava morto ainda lá no sepulcro, né? Um Jesus que falaram que o corpo de Jesus tinha sumido também, né, lá no sepulcro. E aí o que Jesus fez? Jesus pregou a palavra para eles, Jesus explicou para aqueles homens que Moisés, que Isaías, né,
que os profetas do passado já tinham profetizado que o Filho de Deus ia vir aqui nesse mundo, que Deus ia mandar o Filho dele aqui nesse mundo, e que o Filho de Deus ia pregar a palavra de Deus, ia ser morto, depois ia ser morto, que ao terceiro dia o Filho de Deus ia ressuscitar. Só que aqueles homens só estavam, eles esqueceram de todos esses ensinamentos da palavra de Deus. Ali Jesus teve que lembrar eles. E nesta noite, né, Deus está aqui nos lembrando. Deus está falando para a gente que muitas vezes a gente só fica pensando no problema. O que eu vou fazer amanhã? O que vai ser de mim amanhã? O que vai ser de mim a semana que vem? Eu estou desempregado, o que eu vou fazer? Eu estou doente agora, o que eu vou fazer? Será que eu vou morrer? O médico falou que eu vou morrer, o advogado falou que a minha causa não tem jeito. Eu já mandei currículos para as empresas, até agora ninguém chamou. O que vai ser de mim? E Jesus está ali perto da pessoa. Deus está te falando que Jesus está aí perto de você. E você reclamando. Né? Jesus está aí dizendo o que queres que eu te faça. Né? E aí, às vezes, né? Muitas vezes, para muitas pessoas, né? Jesus, ele está tão longe, está lá no céu, está tão longe. E Jesus, ele está aqui conosco. A palavra de Deus diz que Jesus, ele diz assim, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, em nome de Jesus, Jesus ali está. Porque é mais fácil a gente ficar reclamando da vida do que a gente lembrar, Jesus está aqui comigo. Eu vou ler a Bíblia, eu vou cantar louvor para Deus, eu vou orar, vou pedir ajuda para Jesus, eu vou ser fiel a Deus, eu vou obedecer o que Jesus disse para eu fazer. As ordens de Jesus, os mandamentos de Jesus eu vou obedecer, porque eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que Jesus vai me dar vitória. Eu sei que Jesus está me ouvindo. Muitas vezes a gente vai caminhando pelo caminho e Jesus está junto com a gente. A gente está dentro de casa e Jesus está junto com a gente. A gente está na igreja e Jesus está junto com a gente. Muitas vezes a pessoa vai para a igreja e fica com o pensamento longe. O corpo da pessoa está na cadeira, mas o pensamento da pessoa está longe. E aí quando, né, o pregador fala, né, e agora, vamos, nos despedir com a paz do Senhor Jesus, a pessoa volta. E a pessoa perdeu toda a palavra de Deus que Jesus falou. Muitas vezes, até uma pessoa prefere ver uma live de piadas do que ver uma live, com a palavra de Deus. E depois ficar reclamando da vida. Ah, Deus não me ajuda. Ah, Deus não me dá vitória. Porque a pessoa não... Jesus está ali perto da pessoa. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque agora, antes de Jesus voltar, nós podemos achar Jesus. Se a gente buscar Jesus, a gente vai encontrar. Jesus está perto da gente, esperando uma atitude da gente, a gente falar com Ele. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai buscar a igreja. E aí não adianta mais orar. Jesus não vai estar mais perto da pessoa. Jesus não vai estar mais caminhando com quem ficar aqui. Porque Jesus vai estar com os escolhidos dele lá na glória. Então vamos aproveitar essa chance, essa oportunidade, que Jesus está perto da gente. Aí, quando a gente acorda de manhã, Jesus está ali do lado da nossa cama, e a gente já acorda reclamando da vida, e Jesus está ali perto da gente, só ouvindo essa reclamação. Jesus não está ouvindo louvor, Jesus não está ouvindo glória a Deus, Jesus não está ouvindo aleluia, ele está ouvindo a reclamação, que muitas vezes as pessoas acordam reclamando. Mas a partir de agora, vamos saber que Jesus, ele está caminhando junto com a gente. Jesus, ele está ouvindo a gente. Vamos
Vamos lembrar da palavra de Deus que diz que Deus mandou Jesus aqui nessa terra. Jesus pregou a palavra de Deus. Jesus foi morto. Jesus foi sepultado. Mas ao terceiro dia Deus ressuscitou Jesus. Jesus não está mais naquela sepultura. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Ele está ouvindo a gente. Vamos acordar de manhã já louvando a Deus, lendo a palavra de Deus, pensando em Deus, obedecendo a Deus. Vamos apresentar para o Senhor Deus as nossas causas, o que nós estamos precisando, e saber que Jesus está com a gente, que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a pessoa fala: eu estou sozinho aqui nessa luta, a minha família me abandonou, os meus amigos me abandonaram, ninguém quer falar comigo, ninguém liga para mim, ninguém manda mensagem para mim. Não fique esperando mensagem dos outros, não fique esperando visita de parente, de amigos, não fique esperando que amigo, que parente venha ajudar. Jesus, Ele está aí, perto de você, esperando, você abrir a boca e glorificar a Ele, dar glória a Deus, glória a Jesus, ler a palavra dEle, obedecer os mandamentos dEle. Se alguém está afastado de Jesus, um dia falou que não queria mais seguir Jesus, volta. Jesus está aí esperando voltar. Jesus, Ele está esperando a ovelha que se perdeu voltar, porque existe, a ovelha perdida, e existe o filho pródigo, A ovelha perdida é aquela ovelha que se perdeu pelo caminho, E existe o filho pródigo, que é aquele que abandonou o pai e foi, E o pai não vai atrás, o pai ele vai esperar. Jesus, Ele está esperando muita gente voltar. Então volte. Jesus, Ele está esperando, Ele está aí, onde você está, esperando a sua reconciliação com Ele. E quem nunca aceitou Jesus, quem nunca serviu a Deus, Deus está esperando esse momento, você tomar a decisão, nesse momento, de servir a Deus, passar a servir a Deus. Passe a servir a Deus, que você terá uma vida de vitória. Passe a obedecer a Deus, que você vai ter uma vida de vitória, vai vencer os problemas, as doenças, vai vencer o mal. Então, esta é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Deus, Jesus, Ele está junto com a gente. Aqueles discípulos, aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, Jesus estava ali junto com eles, caminhando com eles do lado deles, e eles nem perceberam, porque eles estavam pensando mais na morte de Jesus, e Jesus estava ali perto deles. Eles estavam pensando mais nos problemas. Pare de pensar nos problemas, comece agora a pensar em Jesus. Pense em Jesus Cristo, que Jesus vai te ajudar. Então, nesse momento, vamos orar. Vamos orar agradecendo ao Senhor Deus pela palavra. Se alguém não tem força para voltar a servir a Deus, não tem força, que diz que não tem força para passar a servir a Deus, para deixar algum vício, algum problema, ore agora, peça. Jesus está aí do seu lado. Peça ajuda para Jesus, que Jesus vai te ajudar. Tome a decisão de obedecer a Deus, a Jesus, e Deus vai te salvar. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor Deus maravilhoso, eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus maravilhoso, em nossas vidas. Senhor Jesus, abençoe nós aqui na igreja. Abençoe a todos que estão assistindo essa live, Senhor Jesus. Fortaleça aqueles que precisam de força, Senhor Deus. Cura aqueles que precisam da cura. Liberta aqueles que precisam da libertação, Senhor Deus. Ajuda aqueles que querem voltar a te servir. E aqueles que querem tomar a decisão de agora servir ao Senhor, Senhor Deus, ajuda eles. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, conforme a tua vontade, Senhor Deus. Nos ajuda a vencer. Continua, Senhor Deus, nos dando sabedoria da tua palavra.
falando conosco, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor Deus maravilhoso. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.